Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Abraão Pessoa e venho com maior alegria compartilhar com você uma matéria muito forte que nós temos, que é oração que prevalece. Essa matéria traz o esclarecimento, o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus e saber usar as armas necessárias para os ataques e as diversidades que se levanta contra a nossa vida. Como uma pessoa pode ter sucesso sobre a sua vida se ela não conhecer a intimidade, a oração e a comunhão com o Pai? Para que você possa usar essas armas, você precisa entender e compreender o que elas são na sua vida, em que lugar, em que momento você deve usar essas armas poderosas, que também Paulo falou sobre isso em Efésios 6:10. Ele traz um relato da armadura de Deus. E a oração, ela é mais do que importante na nossa vida para que a gente possa entender que Deus colocou esse meio, esse canal, para que a gente possa ter essa comunhão maravilhosa com o nosso Pai. Saber usar a oração no lugar certo, no devido lugar, na maneira certa, na situação correta, como devemos usar. E eu quero trazer esse exemplo para você do que Paulo ensinou sobre a armadura de Deus. Paulo ensinando na palavra, e ele disse lá em Efésios 6:10, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por que Deus deixou essas armas? Porque Deus trouxe essas armas e trouxe a revelação a Paulo de olhar para um soldado romano e encaixar aquilo que estava num soldado, trazendo para a nossa vida. O que mais ele ensina sobre isso? As nossas armas, elas não são carnais. Nós não devemos usar essas armas para lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, quanto às forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tem mais. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, você deve ficar firme. Já orou? Já confessou? Já está crendo? Fique firme, porque algo vai acontecer muito rápido na sua vida. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele termina declarando, e orai em todo o tempo, com toda oração e súplicas, por todos os santos. Preste atenção, oração e súplicas por todos os santos. Paulo vem trazendo um entendimento para mim e para você da importância da oração, e ele traz as armaduras de um soldado para que a gente possa entender a função de cada armadura. O capacete para proteger a sua mente e dos pensamentos que o diabo tem levantado contra a sua vida, ou algo que tem chegado e tem dito para você que você é um fracassado, que você não pode, que você não tem, e que a doença vai destruir você e qualquer situação do inferno vai acabar com você. Eu te digo, você tem a mente de Cristo habita dentro de você, você precisa pensar como Cristo pensa. Os seus pensamentos têm que estar alinhados com a palavra de Deus. Quando eu sei usar as armas corretas para destruir o inimigo, da mesma forma é oração. Eu preciso orar em linha com a palavra de Deus. Eu preciso pegar os textos da palavra de Deus e basear a minha oração dentro da palavra de Deus. Se eu orar em linha com o que a Bíblia diz, o que está escrito, firmado, alicerçado no que a palavra diz, eu te digo, a sua oração será respondida o mais rápido possível. Algo glorioso vai acontecer na sua vida, porque Deus irá te responder pela oração, pelo que está escrito na palavra. Aquilo que você ora, a palavra, Deus vai responder a palavra. E a palavra está dentro de você e a resposta vai chegar para você. Paulo traz esse entendimento de colocar o capacete.
uma veste, uma couraça de justiça. Essa couraça que os soldados romanos usavam era um couro, era uma roupa que cobria ele, que era tão forte que não era fácil de furar o soldado. E além disso, protegia o peito, protegia todo o órgão frontal do soldado. Existe essa proteção da justiça de Deus sobre a sua vida. O escudo era uma proteção que eles tinham, porque quando o inimigo lançava uma flecha, aquela flecha pegava no arco, pegava naquela proteção e apagava. Aquilo ali não conseguia manter o fogo aceso. Eles trabalhavam para que aquela proteção do escudo ficasse tão úmida, para que qualquer fogo que tocasse naquele escudo apagava na hora. Não tinha como atingir o soldado. Sabe, queridos, esse escudo é para proteger das flechas que o diabo tem lançado sobre você, para tentar afligir você, os dardos inflamados do maligno, para tirar você do propósito, para tirar você da oração, para tirar você da comunhão com o Pai. E ainda pelo Espírito ele foi ensinando sobre a espada. Todo soldado nunca vai para uma guerra sem usar a sua espada. Ele precisa estar com a espada. E Paulo traz a espada como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma espada. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes, que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito junto e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa espada, ela vai cortar e desfazer o que tem se levantado contra a tua vida, meu irmão. A importância disso, ele colocou o cinto era para proteger a espada, para ele colocar do lado deles. O cinto era para sustentar a roupa. E Paulo traz esse entendimento de que o cinto sobre a nossa vida, ele diz em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o cinto, é o evangelho que mantém você de pé. É o evangelho que mantém você firme. Você precisa estar embraçado com esse cinto. Você precisa estar enlaçado por esse cinto para você permanecer em pé. O evangelho sustentando você, o conhecimento da palavra sustentando você. Depois ele vai para os pés do soldado. O soldado usava um tipo de sandália, um tipo de sapato, que embaixo dele tinha como fossem uns pregos para ele firmar bem no chão e ter bem segurança na hora da luta, na hora que ele iria enfrentar o seu inimigo. E Paulo traz isso, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Seus pés têm que ficar firmes no evangelho, ligado no evangelho, na palavra da fé. Quando os seus pés estão firmes na palavra da fé, não tem como você tuturbiar, não tem como você cair, não tem como alguém conseguir derrubar você, não é escorregadio, porque você está firme nessa rocha, você está firme nessa palavra. E aí você pode enfrentar os inimigos para cada situação que esteja passando. Uma coisa me chama a atenção e eu quero justamente compartilhar isso com você. No Efésios 6, versículo 18, ele diz: orai em todo o tempo, em toda oração e súplica. Oração e súplica, como eu falei no início. A oração, ele está trazendo as orações em todos os sentidos e súplicas sobre intercessão, sobre a concordância, sobre petição, sobre oração de graça, dando graças a Deus por aquilo que você já recebeu, a oração de concordância juntamente com seu irmão, a oração de petição, a oração de intercessão, de interceder pelos santos. E isso foi colocado para nós, para que a gente possa interceder e cobrir a vida das pessoas. E o importante é a oração no Espírito. E eu quero compartilhar aqui com você 1 Coríntios 2, versículo 10 a 12. Em 1 Coríntios 2, de 10 a 12, ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos por Deus,
o que nos foi dado gratuitamente. Como é que você vai conhecer as profundezas de Deus, o caráter de Deus? Como é que você vai conhecer o que Deus deu para você lá naquela cruz e no dia da ressurreição dele? Porque você nasceu, a igreja nasceu na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você vai conhecer se o Espírito Santo não está dentro de você? Mas se ele está dentro de você, ele vai trazer o que está nas profundezas de Deus para o teu coração. A oração em outras línguas vai trazer entendimento e compreensão de quem você é no Espírito. Vai fazer com que você possa compreender as verdades da palavra de Deus. Sua mente não vai entender o que você está orando. O que você está orando, você não vai conseguir compreender com sua mente natural. Sua mente, ela não vai acompanhar o raciocínio do Espírito. Mas o Espírito que mora dentro de você, ele vai começar a trazer quem é Cristo em você. Ele vai começar a revelar o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. O que está escrito na palavra, o que está no coração do nosso Pai. Para ele vai apresentar a você aquilo que você não tem força, aquilo que você não sabe como agir, você não sabe como lidar com essa situação no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, nas decisões que você tem que tomar, se casa, se vai embora, se continua nessa cidade, o que será da sua vida. O Espírito Santo, ele está dentro de você para te orientar. Quanto mais você orar em outras línguas, a revelação dele, o homem natural não vai compreender. Judas 20, ele diz que você tem que edificar na sua fé santíssima, orando em outras línguas. Não pare, meu amado, de orar em outras línguas. Você está pavimentando o seu futuro. Você está preparando algo que já está pronto para você. Eu gosto de dar um exemplo de um filme que se passa, e muita gente conhece sobre isso, que é o filme do Homem-Aranha. Não sei se você já assistiu o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele lança uma teia, um fio que sai da sua mão, ele lança aquela teia e aquele fio pega num prédio e ele se agarra naquilo e se lança sobre aquela teia. E quando ele lança, ele joga em outro prédio, ele joga em outro prédio, e ele vai avançando, ele vai partindo para outro prédio, até chegar aonde ele quer chegar. Mas o que eu aprendi sobre esse filme, sobre essa situação, é que primeiro você lança a oração, primeiro você lança a confissão, primeiro você ora no Espírito, primeiro você gera aquilo que você quer, você lança isso lá, depois você se agarra nas ações de graça e você chega até o outro lado. Você se agarra naquilo, lança mais uma vez, e você se agarra naquela teia e se joga sobre isso até chegar naquele outro lugar. Lança de novo até chegar no outro ambiente. Eu digo uma coisa para você: as suas orações já foram respondidas. O que você orou e vem orando de acordo com a palavra de Deus, baseado no que a Bíblia diz, você vai ter resultado dessa palavra sobre sua vida. Algo extraordinário ainda vai acontecer esse ano na sua vida. Continue firme como soldado, depois que está com toda a armadura. Não é uma armadura física, não é fisicamente, não é uma roupa fisicamente. Mas o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é Cristo forjado em você. É Cristo impregnado dentro de você. As armas que você não sabe mais usar, as suas armas são a violência, as suas armas são atitudes precipitadas, as suas armas são revolta, ira, resposta dura com pessoas, sua arma é se proteger de mágoa, de rancor. Essas armas serão tiradas de você. E as armas de Cristo, a arma de Cristo vai estar dentro de você. O caráter de Cristo, a identidade de Cristo, a paciência de Cristo, o amor de Cristo derramado em você. E quando você abrir sua boca para orar, meu amado, você vai ter a resposta de Deus sobre a sua vida. Em Atos 2:4, você viu que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens.
E aqueles homens passaram a ter uma mentalidade diferente. Aqueles homens começaram a ter uma atitude diferente. Aqueles homens começaram a falar diferente. Aqueles homens começaram a revolucionar o mundo por causa da descida do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Eu declaro que com essa pequena aula que nós estamos tendo aqui, você vai ser tão cheio do Espírito. Eu oro para que a unção pegue você. Eu oro para que a glória do Senhor invada o seu coração. Que aquilo que você não sabe fazer, que aquilo que você não sabe como tomar a sua atitude. E a oração em outras línguas, falando, porque a oração em línguas é a evidência do poder de Deus, é a porta de entrada para você conhecer o que está por trás dessa porta, orando em outras línguas, tendo a intimidade com o Espírito Santo. Oh, sendo embriagado por Ele, tão cheio do Espírito, que aquilo que está lhe atrapalhando, você vai passar por essa situação sem nenhuma marca do diabo sobre a sua vida. Eu lembro do Salmo 91 que diz assim: ainda que eu ande, ou eu andasse num vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Há uma proteção nessa oração. Há um cuidado de Deus protegendo você, livrando você de coisas que o diabo tem tentado ferir seu coração. Eu te aconselho, não pare de orar em outras línguas. Não pare de se envolver com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Abra sua Bíblia para que você possa ler comigo. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério com Deus. O que é mistério? Mistério é como uma caixa de presente. Você recebe um presente e você não sabe o que tem dentro daquele lugar. Isso é um mistério. Mas quando você tira o laço e abre aquela caixa, mistério foi revelado. Deixou de ser mistério. Você sabe o que tem ali dentro. Oração em outras línguas é você abrir essa caixa e ver o que o Espírito Santo, o que Deus preparou para você, uma vida de excelência, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de resposta. A excelência do Pai sobre você. O discípulo diz: Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E Jesus ensinou a eles a orar. Como devemos orar? Conhecendo o Pai, conhecendo a palavra, submetendo a palavra, guardando a palavra no nosso coração, perdoando as pessoas que nos machucam, que nos prejudicam, assim como você perdoar uma pessoa, Deus também vai te perdoar. É importante, meu amado, não deixar nada que prejudique o seu coração. Não deixe nada que atrapalhe a tua comunhão com Deus. Eu quero que você avance. Eu quero que você alinhe o que você está orando. Pare de orar de forma natural. Pare de orar com tanta raiva, com tanta angústia, com tanta perturbação. Ore a palavra. Pegue os textos da palavra. Pega os versículos. De que área você está precisando? Você está precisando de cura? Pega os versículos de cura e comece a orar os versículos de cura. Você está precisando de paz? Pegue todos os versículos de paz. Você está precisando de finanças? Que suas finanças melhorem? Pegue todos os versículos que fale que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. E comece a orar esses versículos. Comece a pedir a Deus: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade da riqueza de Deus. E você vai ter o resultado dessa palavra sobre sua vida. Meu amado irmão, o diabo não pode destruir você. O inferno não pode parar você. Porque quando o diabo olha para você, e se você está na palavra, João 15 diz: se as minhas palavras estiverem em você, e se você estiver em mim, tudo que você disser vai acontecer sobre sua vida. É isso que eu declaro para você. Deixe a palavra de Deus dentro de você. Os homens, como ele disse aqui em 1 Coríntios 14, 2, você não está falando com homens. Você não está falando com homens, você está falando com o seu pai. E tudo que você falar com o seu pai,
Ele vai te revelar. O presente vai se abrir, a caixa vai se abrir, e o que era mistério será revelado. Continue falando com seu pai, que Deus te abençoe, e sua vida melhore a cada dia. E cada dia mais, eu declaro, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Deus continue te abençoando. Um abraço.